você acorda cedinho, pronto para uma nova semana e antes de ir para a labuta, vai até a padaria comprar pães. Lá os pães estão frescos e quentinhos. Por um preço bastante razoável, você compra 4 deles para um delicioso café da manhã. É algo tão banal, tão corriqueiro, que nem percebemos o que está por trás disso. Uma longa e anárquica cadeia produtiva que, apesar das interferências estatais, nos dá várias opções para o nosso desjejum. Em outras palavras, não nos preocupamos com uma das nossas principais necessidades, o pão nosso de cada dia, basicamente porque não existe uma pão-brás. Uma das várias consequências negativas da intromissão estatal em nossas vidas é que, uma vez que algo tenha sido socializado, depois de algum tempo, quase todos passam a acreditar que é assim que isso deveria ser feito, e que qualquer questionamento a essa socialização é utópico, egoísta ou cruel. Se não fossem as escolas públicas, como os pobres teriam acesso à educação? Pergunta aquele genuinamente preocupado. Bem, aí sim eles teriam de fato acesso à educação barata e de qualidade, e não como acontece hoje, a doutrinação cara e ruim. Mas isso é história para outra série. No caso do pão e dos alimentos de modo geral, uma das nossas demandas mais básicas, felizmente não temos uma completa socialização. Do contrário, teríamos de conviver com o vocabulário da intervenção econômica estatal, desabastecimento, racionamento, filas e altos preços. Olha a sua volta. Tudo que o governo lhe promete é caro e de baixa qualidade. Por que seria diferente, digamos, com o tópico desta série, a preservação do meio ambiente? Para entender como a intervenção do Estado é sempre prejudicial, vamos discutir um pouco os conceitos básicos de uma corrente de pensamento econômico conhecida como a Escola Austríaca de Economia. Tal corrente, desenvolvida a partir do final do século XIX, recebeu esse nome porque os seus pioneiros tinham ascendência austríaca, como Karl Menger, Friedrich von Wieser, Eugen von Bohm-Bawerk, Ludwig von Mises e Friedrich August von Hayek. Embora infinitamente superior a qualquer outra visão econômica, a escola austríaca não é, e nunca foi, popular. Essencialmente porque ela questiona tudo aquilo que políticos, burocratas, corporativistas e acadêmicos mais gostam de fazer: gastar o dinheiro dos outros. Essa visão austríaca nos ajuda a entender as ações das pessoas em um mundo onde os recursos são escassos. Voltemos, por exemplo, dos pães. Por que você os comprou em troca de uma determinada quantidade de dinheiro? Você não fez isso porque achava que o pão valia exatamente aquela quantidade. Você o fez porque acreditava que aqueles pães lhe satisfariam mais do que outras coisas que você poderia ter feito com aquele mesmo montante. Igualmente, por que o padeiro lhe vendeu os pães? Porque, para ele, aqueles pães valiam menos do que os bens ou serviços que ele poderá adquirir com o montante que recebeu, satisfazendo-se melhor. Note que, quando essa troca aconteceu, ambos saíram ganhando. Dessa simples transação, podemos depreender uma série de coisas sobre o funcionamento da economia. Primeiro, essa troca foi voluntária. Ninguém foi coagido a nada. Nem você foi obrigado a comprar os pães, nem o padeiro foi obrigado a vendê-los. Isso implica que essa transação foi ética. Ninguém teve a sua autopropriedade ameaçada. Portanto, nessa troca, implicitamente, vocês admitiram que a lei de propriedade privada é a única maneira possível de se evitar conflitos. A propriedade dos recursos em questão, pães e dinheiro, foi trocada de forma consensual e pacífica, representando demandas legítimas das duas partes. Segundo, se essa troca foi voluntária, houve a criação de valor. Valor nada mais é do que a satisfação que aquele recurso vai lhe dar. Esse valor é subjetivo, isto é, ele varia de pessoa para pessoa. Varia inclusive para uma mesma pessoa ao longo do tempo. Buscamos sempre aumentar esse valor, essa satisfação. Obviamente, haverá casos em que você tomará uma decisão errada na hora de fazer uma troca e se arrependerá, mas isso faz parte do processo de aprendizado. De todo modo, no momento em que fez a troca, você acreditava que ela lhe seria vantajosa. Terceiro, se a troca foi vantajosa a ambos, se os dois estão mais satisfeitos agora do que estavam antes,
podemos concluir, ao contrário do que muitos dizem por aí, que a economia não é um jogo de soma zero, aquele em que para alguém ganhar, o outro necessariamente tem que perder. Ao contrário, em um ambiente de livre mercado, onde as trocas econômicas são voluntárias, todos saem ganhando. Não é necessário que para alguém enriquecer, um outro empobreça. De modo geral, todos enriquecem, ainda que alguns possam enriquecer mais do que outros se criarem mais valor, se satisfizerem mais pessoas. Quarto, quando decidimos por uma determinada ação, digamos, comprar uns pãezinhos, dentre as infinitas ações que poderíamos ter tomado, fazemos uma escolha e agimos de acordo. Assim, a economia pode ser entendida como um estudo da ação humana, aquilo que Mises chamou de praxeologia. Como os recursos de que dispomos são escassos, e como nossos desejos são infinitos, nunca teremos recursos suficientes para saciar todos os nossos desejos. A economia, portanto, estuda como as pessoas fazem escolhas, procurando alocar seus recursos da melhor forma a se lidar com a escassez.